Olá, filhotes, vocês estão vivos? No vídeo de agora nós vamos falar um pouquinho sobre a curva de Greiner. Sem crescimento e progresso contínuos, o sucesso não tem sentido. Então, o contexto, o foco é o crescimento dos negócios no campo do empreendedorismo. As datas importantes relacionadas a essa teoria: em 1972, o Larry Greiner descreve 5 estágios de crescimento dos negócios, bem como suas crises, no artigo chamado Evolução e Revolução nas Organizações. Em 88, o especialista em negócios da Macedônia, Wishak Adizes, escreve Ciclo de Vida das Organizações, no qual descreve o crescimento das corporações como uma série de 5 curvas S. Em 94, o professor David Storey alega que todas as formas de modelos em estágios têm limitações. Ele sugere que se veja o crescimento, em vez disso, em tipos de empresas fracassadas, as que se arrastam e as que voam. Em 98, numa reedição de seu artigo de 72, o Greiner atualiza sua teoria e adiciona um 6º estágio à curva. Além da recompensa financeira que oferece aos empreendedores, as startups podem ser um lugar interessante para trabalhar. Em meio a caos, mudança contínua, políticas e procedimentos que sempre mudam e abundância de trabalho exigida, esses empreendimentos são repletos de energia, iniciativa e de ideias. Mas, conforme o negócio expande, passa a haver uma pressão crescente sobre as pessoas e sobre os sistemas, e o entusiasmo inicial pode se transformar em uma frustração. Períodos de caos são comuns no começo da vida dessas empresas iniciantes, dessas startups. À medida que elas amadurecem, o novo negócio ultrapassa diversas barreiras conceituais. Em 1972, Larry Greiner identificou-as como crises de crescimento, as quais ele ilustrou num gráfico que ficou conhecido como a curva de Greiner. Ele percebeu que as empresas de todos os tipos passam por períodos de crescimento seguidos por crises inevitáveis, nas quais enormes mudanças organizacionais são necessárias para garantir o ímpeto inicial. Está relacionado a isso, vencendo os desafios da fase inicial, deu o segundo passo, a qual ritmo crescer de empreendedor a líder, mantendo a evolução da prática empresarial, e a startup leve. As startups são lugares muito legais para trabalhar, mas o crescimento traz crises inevitáveis. Tais crises são previsíveis e podem ser gerenciadas pelo uso da curva de Greiner, essa teoria dele. Quais são os estágios de crescimento? Greiner originalmente identificou 5 estágios de crescimento, aos quais adicionou um 6º posteriormente, em 1998. O primeiro desses estágios é o crescimento por meio da criatividade. Durante esse estágio, a startup é pequena e o crescimento é impulsionado pelo entusiasmo dos seus fundadores. Procedimentos gerenciais e comunicações e até mesmo a interação com o cliente são normalmente informais e específicos. Mas conforme a equipe de funcionários vai crescendo e a produção é ampliada, é preciso mais capital, mais dinheiro, talvez de bancos ou de empresas de venture capital, aumentando a necessidade de sistemas formais e de procedimentos. Os fundadores, que podem ter um foco maior nos aspectos técnicos ou no próprio empreendimento, deparam com sua primeira crise, já que estão sobrecarregados com as responsabilidades gerenciais para as quais não estão muito bem preparados. A primeira crise é, portanto, a de liderança. Quem conduzirá a empresa para longe da confusão e resolverá os novos problemas de gerenciamento? Esse é o questionamento que fica nessa primeira fase. A mudança de liderança exigida para a fase 2 talvez seja apenas a de reorganização interna e uma mudança de estilo, abandonando a informalidade dos primeiros dias para uma formalidade maior e sistemas e procedimentos mais rígidos. Mas, em muitos casos, os fundadores originais talvez não tenham nem as habilidades nem a vontade de assumir uma liderança mais formal. Em 2002, o chefe Jamie Oliver fundou a 15, rede de restaurantes que também oferecia treinamento para jovens carentes. Conforme a rede crescia, ele transferiu a administração para um céu, de modo que pudesse enfocar o que ele faz melhor, ser um chefe celebridade de sucesso comercial. Sob a direção de novos gerentes, o crescimento do negócio continua um ambiente com estruturas e orçamentos mais formais, com a segregação de funções como a produção e marketing. Esse é o segundo estágio do crescimento, conhecido como crescimento por meio da direção. Conforme a nova gerência assume responsabilidade pela direção, os supervisores ou gerentes de nível médio atuam mais como especialistas funcionais, porém, com o tempo,
passam a exigir maior liberdade, maior autonomia para tomar decisões, levando à segunda crise, a crise de autonomia. Essa crise pode ser resolvida ao liberar a média gerência da burocracia, permitindo que a empresa alcance o crescimento por meio da delegação. E esse é o terceiro estágio do crescimento de Greiner. Livre da obrigação de cuidar do dia a dia dos negócios, a alta gerência pode focar sua atenção na estratégia e no crescimento de longo prazo. A curva de Greiner ilustra os 6 estágios de crescimento pelos quais qualquer empresa tem que passar durante o seu desenvolvimento. Cada fase gera uma crise, cuja resolução leva a um novo estágio de crescimento. A primeira fase, a fase 1, a fase de começo, né? A organização ainda está no seu início, decolando, é o crescimento por meio da criatividade. A primeira crise é a crise de liderança. Na fase 2, o crescimento começa por meio da direção. E a crise número 2 é a crise de autonomia, falta de liberdade. A fase 3 é o crescimento por meio de delegação, você começa a delegar. Mas a crise 3 vai ser justamente por delegar e a questão de controle. O controle começa a ser um problema. Na fase 4, o crescimento acontece por meio da coordenação. E aí a crise vai nascer a partir da burocracia que trava esse funcionamento mais, como é que eu posso dizer, como é que eu posso chamar isso? Mais lubrificado, né? A burocracia trava muito. A fase 5, o crescimento começa a se dar por meio da colaboração, não mais da coordenação. E aí começa a crise número 5, que é a crise de crescimento. E a fase 6 é o crescimento por meio de alianças, quando começa a se unir as startups, as empresas com outras empresas do mesmo segmento ou de segmentos outros para poder expandir e manter o seu crescimento. Então, esses são alguns problemas. Sem crescimento e progresso contínuo, sucesso não tem sentido, é a chamada curva de Greiner. No próximo vídeo a gente vai continuar falando dessa questão empreendedorística. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like, quem não curtiu, dá um dislike. Quem se interessar pelo conteúdo do canal, é só se inscrever, ativar o sininho e aguardar os próximos vídeos e as próximas notificações. Deixe também seu comentário dizendo o que você tem achado dos vídeos e sugestões de temas e assuntos para serem abordados em vídeos posteriores. É isso aí. Hasta la vista, babies, e até a próxima.